A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui para relatar algo para os irmãos de uma experiência que eu e meu filho Misael tivemos, onde o apóstolo Moisés orou, né, por nós, sobre uma experiência da camiseta do Brasil. Louvado seja Deus, ó, camiseta do Brasil, do Misael. Então, nós dois teve essa experiência, esse teste, né, onde o apóstolo orou, né. Então, aconteceu coisas no mundo espiritual, né, tanto com a experiência com o Misael primeiro, depois comigo. E o Misael, meu filho, vai estar contando um pouco sobre a oração, o que ele sentiu. Amém, igreja? Ele vai estar contando um pouquinho para vocês. Pode falar. A paz do Senhor Jesus. Eu tive uma experiência onde o apóstolo Moisés orou por mim, que eu tava com a camisa do Brasil no corpo. Aí eu caí na cama e senti um calor no meu corpo, quando eu tava com a camisa do Brasil no corpo. Aí depois eu quis tirar a camisa do corpo. Glória a Deus. Aqui, né, meus irmãos, ele teve essa experiência, né, com a camiseta do Brasil, que é a blusa dele, né? E ele sentiu esquentar no corpo durante a oração que o apóstolo Moisés orou por ele, né? E ele sentiu, meus irmãos. Ele tem 11 anos, né? E ele sentiu o mundo espiritual com a blusa do Brasil. Então, existe sim, né? O mundo espiritual exige algo por detrás, né, meus irmãos? De jogo, idolatria, que não é do Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Então, existe sim, o mundo espiritual é real. Agora estarei contando um pouco sobre mim. Amém? Glória a Deus. Quando o apóstolo orou por ele, depois ele orou por mim também, né? Orou por mim para fazer a mesma oração que fez pelo Misael, fez por mim. E, meus irmãos, na hora que o apóstolo orou por mim, na hora, primeira coisa que aconteceu, eu senti aquele clarão, eu senti o anjo, eu vi, meus irmãos, eu vi o anjo descendo na minha frente, eu vi os anjos desceu na hora. Uma coisa que nunca me aconteceu assim, eu vi, meus irmãos, um clarão muito forte assim, sabe? Que desceu assim, de cima para baixo. Coisa que nunca tinha acontecido, uma experiência assim que eu nunca vi. Foi ver o clarão muito forte, assim, de olho fechado, porque eu tava de olho fechado, eu não tava de olho aberto. E eu consegui ver. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. E eu vi assim, na hora que eu vi aquele clarão forte, meus irmãos, eu caí. Eu caí, né? Glória a Deus. E o apóstolo fez também. E eu tava com essa blusa aqui, ó, do Brasil na mão. E louvado seja Deus, eu senti, né, ela esquentar na minha mão. Eu senti ela esquentando na minha mão, meus irmãos. Então, sim, tem algo por detrás, né, como eu falei aqui no vídeo. E assim, igreja, na hora que eu tava de olho fechado, que o apóstolo falou pra mim ver, eu vi esse lado aqui, não tá algo forte agora. Esse lado aqui tava de costa, na minha visão, tava de costa, e eu vi esse lado 10 queimando de baixo pra cima. Era um fogo, igreja, que era de baixo pra cima, eu vi, de olho fechado. É como assim, um fogo assim, de baixo pra cima na blusa, né? Então, estamos aqui para relatar a experiência que a gente teve sobre o Brasil, a idolatria, igreja, idolatria, né? Então a gente viu sim que existe, né? Eu vi queimando, queimava de baixo para cima, o lado de costa, do lado 10, mostrava para mim queimando de baixo para cima a blusa. Então a experiência que o Misael teve e a que eu tive, né? Louvado seja Deus. Então estamos passando só para contar para os irmãos, né, um pouco da nossa experiência. Amém, igreja? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.